Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Eliseu Cardoso, vosso professor de Física do 12º ano. Na nossa aula de hoje, vamos abordar os seguintes conteúdos: divisor de tensões, instalação de voltímetros e amperímetros nos circuitos elétricos, transformações de energia nos circuitos elétricos e lei de Joule. Vamos começar com o conteúdo divisor de tensões. Reparem aqui, se em vez do conjunto de 3 condutores em série, figura da aula passada, tivermos um condutor único, AD, podem ver aqui AD, a diferença de potencial VA menos VD, entre ponto A e outro ponto deste condutor, pode ser entre ponto A e um outro ponto qualquer, aqui, ponto C, ponto D, ponto E, qualquer ponto, será uma fração da diferença de potencial que estiver aplicada entre os terminais A e D. Significa que eu posso ter de A e D, ou então posso ter diferença de potencial entre pontos que ficam aqui entre esses pontos A e D. Então, podemos calcular diferença de potencial em frações. Podemos calcular AB, AC, ou AE, ou AF, conforme os pontos aqui. Então, a isto nós podemos dizer que este facto encontra uma aplicação prática no divisor de tensões. E vejam aqui o que é que vai acontecer. Estabelecendo uma certa diferença de potencial que nós podemos representar por VA menos VD, ou então simplesmente U de tensão, entre os pontos A e B, através de um reóstato, o que é que podemos verificar? Deslocando o cursor X, estão a ver aqui, deslocando o cursor X, pode ser aqui, ou aqui, ou aqui, podemos obter no condutor C, neste condutor C aqui, podemos obter uma diferença de potencial 10 de valor zero, quando deslocarmos o cursor X no ponto A, aqui. Ou então podemos ter tensão U, que é a diferença de potencial, se deslocarmos aqui no ponto D, que teremos VA menos VD, que significa a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Os divisores de tensões são utilizados nos receptores de rádio ou de televisão. Portanto, é um exemplo prático de receptores de rádio e de televisão para fazer variar a tensão de saída. Se pretendermos variar a tensão de saída, podemos utilizar aqui divisores de tensões. Normalmente, casos práticos de rádio e de televisão. Agora vamos ao segundo conteúdo do sumário. Temos instalação dos amperímetros e dos voltímetros nos circuitos elétricos. No 8º ano, de certeza, eu sei que vocês se lembram, que abordaram a questão da instalação dos voltímetros e dos amperímetros. Vocês viram que os amperímetros são aparelhos que medem a intensidade da corrente elétrica e os voltímetros são aparelhos que servem para medir a diferença de potencial ou tensão nos polos de um gerador. Então, recordando isto, muitos amperímetros e voltímetros são essencialmente galvanómetros, estes que são detetores de corrente capazes de medir intensidades da ordem de miliamperes ou microamperes. Associado à resistência de um galvanômetro, em paralelo ou em série, já vimos, em paralelo ou em série, outra resistência convenientemente escolhida obtém-se, respectivamente, um amperímetro, se esta for associada em série, e um voltímetro associado em paralelo. Então vamos ver de forma particular cada um dos aparelhos. Amperímetro serve para medir a intensidade da corrente no circuito, como eu já disse antes.
deve-se instalar um amperímetro em série, também como já referi, de tal modo que essa corrente passe por ele. Portanto, a corrente vai passar pelo amperímetro que está instalado em série. A resistência do amperímetro deve, portanto, ser muito pequena, porque se a corrente vai passar pelo amperímetro, esta deve ter resistência pequena, porque se não tiver resistência pequena, a corrente não passa, ou passa com alguma dificuldade. Em comparação com a resistência do resto do circuito, pois, de outro modo, a sua introdução alteraria o valor da intensidade da corrente, como eu já referi. O amperímetro ideal deveria ter resistência nula, para que a diferença de potencial nos seus terminais fosse zero. Significa que devíamos, para ter um amperímetro ideal, devia ter resistência nula, praticamente sem resistência, para que a diferença de potencial fosse zero. E quanto aos voltímetros, a diferença de potencial entre dois pontos A e B de um circuito mede-se ligando um voltímetro. Estamos a ver aqui, diferença de potencial entre dois pontos mede-se ligando um voltímetro. Como é que deve ser instalado? Em paralelo aos pontos A e B. À semelhança do amperímetro, a resistência do voltímetro, aliás, ao contrário do amperímetro, a resistência do voltímetro deve ser grande, em comparação com a resistência AB. Por que é que deve ser grande? Para que a corrente que nele passa, necessária ao seu funcionamento, seja desprezável em relação à corrente que passa por AB. A mesma coisa que vimos para o caso do amperímetro, vamos ver para o caso do voltímetro. O voltímetro ideal deveria ter resistência infinita. Contrário do amperímetro, que devia ter resistência nula, o voltímetro ideal deveria ter resistência infinita. Para quê? Para que nele não passasse corrente e não consumisse energia, porque à medida que passe a corrente, vai consumir energia. Recordando aqui uma das figuras que vimos na aula passada, a imagem de um circuito elétrico, podemos ver aqui a instalação de um amperímetro, vejam aqui, símbolo A, vocês já conhecem do 8º ano, é só recordar, aqui ligado em série. Estamos a ver aqui um voltímetro, representado pela letra V, ligado em paralelo, entre os pontos A e B, como referimos aqui, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Aqui temos a instalação do voltímetro em paralelo e aqui temos a instalação do amperímetro em série. Agora vamos ao terceiro ponto do sumário, terceiro tópico do sumário. Transformações de energia num circuito elétrico. Entre os pontos A e B do circuito elétrico representado na figura a seguir, está aplicada uma diferença de potencial constante, representada por potencial A menos potencial B, que dá origem a uma corrente estacionária de intensidade I, representada pela letra I. Sendo o potencial elétrico no ponto A, maior que no ponto B, portanto A maior que B, VA maior que VB. Aqui, uma carga que desloca-se espontaneamente de A para B. A força elétrica realiza, então, um trabalho positivo. Então, podemos escrever que o trabalho da força elétrica vai ser dado pela expressão trabalho da força elétrica igual a carga vezes, entre parênteses, VA menos VB. E a energia potencial elétrica da carga diminui de uma quantidade igual a carga, portanto, aqui podem ver carga, VA menos VB. Aqui temos a imagem deste circuito elétrico. O que é que podemos concluir à base disso? A energia perdida por uma carga negativa com o mesmo módulo de carga, que se deslocasse de B para A, portanto, de B para A, aqui, temos aqui de B para A, seria a mesma. Por isso, podemos adotar o sentido convencional
da corrente ao estudar as transformações de energia. Na primeira aula nós tínhamos visto o que é que significa sentido convencional da corrente elétrica. Então podemos verificar que, de acordo com a lei da conservação de energia, a energia potencial elétrica perdida pela carga entre A e B é transformada noutras formas de energia nos diferentes receptores que constituem essa porção do circuito. Podemos ver que energia térmica na lâmpada, no voltâmetro e no motor, a energia química no voltâmetro e a energia mecânica no motor. Recordando a figura anterior, podemos ver aqui, temos o motor, aqui temos o voltâmetro e aqui temos a lâmpada. Continuando, podemos ver que a energia representada pela letra E, perdida pela carga Q, que é recebida pela lâmpada, pelo voltâmetro e pelo motor, onde é transformada noutras formas de energia, vale pela seguinte expressão: energia é igual a carga vezes diferença de potencial entre os pontos A e B. Se eu substituir a diferença de potencial entre os pontos A e B pela tensão U, porque eu posso escrever desta forma, energia é igual a carga vezes a tensão. Podemos também, recordando que intensidade da corrente elétrica é igual a carga sobre o intervalo de tempo, podemos daí escrever a expressão que carga é igual a intensidade da corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Podemos então ter a expressão, substituindo aqui, podemos ter a expressão de energia é igual a tensão, ou diferença de potencial, vezes a intensidade da corrente, vezes o intervalo de tempo. Se eu dividir essa expressão a ambos os membros por intervalo de tempo, a potência elétrica, vocês não esqueçam que a energia sobre ΔT dá potência, vocês viram isso no início dos conteúdos do 11º ano, podemos escrever que potência, dividindo aqui, energia sobre ΔT dá potência, e tensão vezes intensidade vezes ΔT sobre ΔT, cortando ΔT com ΔT, ou ΔT sobre ΔT dá 1, do outro lado fica tensão vezes intensidade. Significa que podemos calcular a potência elétrica através da expressão. Agora vamos ver lei de Joule. Num condutor metálico, a perda de energia potencial elétrica não se manifesta no aumento de energia cinética dos eletrões, excepto momentaneamente antes de ser transferida para os íons positivos do metal. Assim, a energia de vibração destes aumenta. Isso corresponde a nível macroscópico um aumento de temperatura do condutor. Este fenómeno é conhecido por efeito Joule. Daí, podemos escrever que, para as porções de um circuito onde a energia potencial elétrica se transforma só em energia térmica, estamos a ver, isto é, nas resistências puras, a expressão anteriormente encontrada para a energia elétrica, lembram dessa expressão, pode ser modificada atendendo o quê? Que a resistência é igual a tensão sobre intensidade da corrente. Podemos ter a seguinte expressão, que aqui, dividindo isto, substituindo essa expressão aqui, no caso de tensão aqui, vamos ter a expressão de que energia é igual a resistência vezes intensidade da corrente ao quadrado vezes variação intervalo de tempo. Agora vamos ver o que é que diz o enunciado sobre a lei de Joule. A relação representada acima, portanto, na expressão anterior, experimentalmente, pela primeira vez, demonstrada pelo físico inglês James Prescott Joule, disse o seguinte: numa resistência pura, a energia elétrica que se transforma em energia térmica é diretamente proporcional à resistência
ao quadrado da intensidade da corrente e ao intervalo durante o qual ela passa. Portanto, a expressão que nós vimos há bocado, energia, é igual a quê? É igual a, diretamente proporcional à resistência, vezes quadrado da intensidade da corrente, vezes o intervalo de tempo. E também podemos, a partir daí, definir a potência elétrica. A potência elétrica transformada em potência térmica, ou chamada potência dissipada, por efeito de Joule, dada pela seguinte expressão: potência igual a resistência vezes intensidade da corrente ao quadrado. Como nós conhecemos essa expressão, que a intensidade é tensão sobre resistência, a potência dissipada também se pode obter pela expressão P igual a tensão ao quadrado sobre R. Agora proponho o seguinte exercício para exercitarem. Um calorífero projetado para trabalhar sob uma tensão de 220 volts consome nestas condições uma potência de 1000 watts. Calcule a resistência do fio do calorífero quando este está em funcionamento, a intensidade da corrente que percorre o fio do calorífero, o preço da energia elétrica consumida durante 3 horas, sabendo que 1 kW custa 17 escudos e 99 cêntimos. Dou-vos alguns minutinhos para resolverem e depois voltamos para fazer a correção. Conseguiram resolver os exercícios? Ok, agora juntos vamos à procura dos resultados. Temos como dados o valor da tensão, 220 volts, temos o valor da potência, 1000 watts, e pede para calcular a resistência. De acordo com o que vimos há bocado, temos duas hipóteses com essas fórmulas. Nós temos a primeira, potência igual a resistência vezes intensidade da corrente ao quadrado, ou esta segunda, que é potência igual a tensão ao quadrado, ou diferença de potencial ao quadrado, sobre resistência. Vendo para os dados, podemos verificar que esta primeira nós não temos a intensidade da corrente. Vendo para a segunda forma, percebemos que temos todos os dados. Então, vamos utilizar esta segunda forma. Então, nós temos que potência é igual a tensão quadrado sobre resistência. Eu posso
Eu quero resistência, resistência passa para o primeiro membro e potência passa para o segundo membro. Então temos resistência aqui e aqui fica tensão ao quadrado sobre potência. Ou fazendo regra 3 simples, vamos encontrar essa expressão. Substituindo os valores, temos tensão 220 volt ao quadrado sobre potência de 1000 watts. Este resultado, se fizerem com apoio de uma máquina, vocês vão chegar ao seguinte resultado: 220 ao quadrado dividido por 1000. Então, terão como resposta resistência é igual a 48,4 ohm. Então, já temos o valor da resistência. Agora vejam que esta primeira forma não nos serviu para calcular a resistência na pergunta 1, mas pode servir para calcular a intensidade da corrente na pergunta 2.2. Temos o quê? Intensidade da corrente, queremos calcular, temos o valor da potência e já calculamos o valor da resistência. Substituindo aqui, podemos ver que temos que calcular intensidade. Intensidade ao quadrado vai ser o quê? Vai ser potência sobre resistência. Daí podemos escrever aqui intensidade da corrente vai ser raiz de potência sobre resistência. Daí teremos raiz quadrada, aliás, melhor dizendo, vamos ter raiz quadrada. Qual é o valor da potência? 1000 watts. Qual é o valor da resistência? Temos aqui no cálculo 48,4 ohm. Daí podemos ter que, também vamos à procura do resultado, temos 1000 dividido por 48,4, que dá o valor de 20,66. Se fizermos a raiz, teremos como resultado 4,55 amperes. Agora vamos responder à questão 2.3. O que é que temos aqui? Está a pedir para o preço de energia elétrica consumida durante 3 horas é de... Nós queremos saber o preço da energia consumida durante 3 horas. O que é que foi dito? Foi dito que cada quilowatt-hora custa 17 escudos e 99 cêntimos. Então, precisamos primeiro saber qual é a energia que foi consumida durante 3 horas. Então, vamos a isso. Temos que potência igual a energia sobre intervalo de tempo. Uma expressão que vocês já conhecem no início do 11º ano, quando estudaram a questão da energia. E nós, hoje, também fizemos uma pequena revisão sobre isso. Então, ficamos com energia igual a potência vezes ΔT. Então, vamos ter que energia vai ser potência, temos aqui 1000 watts. 1000 watts vezes intervalo de tempo 3,0 horas. Teremos a energia 3000 watt-hora. Agora reparem que aqui estamos habituados sempre a reduzir horas para segundos. Mas neste caso temos que cada quilowatt-hora corresponde a esse valor em escudos. Então não há necessidade de reduzir porque precisamos da unidade de energia neste sistema de unidades. Então o que é que precisamos? Nós precisamos em quilowatt. Então reparem aqui o que é que temos. Temos 3000. Se também recordarmos o início da matéria do 11º ano, na conversão de unidades, sabemos que cada 1000 watts corresponde a 1 kW. Então podemos escrever essa energia como sendo 3 kWh. Recordando que estamos a converter watt em kilowatt. Daí podemos dizer então que 3 kWh vale X escudos.
Então, resolvendo regra 3 simples, teremos o quê? Vamos fazer aqui, ficamos com x vezes 1 kWh vai ser 3 kWh vezes 17 escudos e 99 cêntimos. Aqui cortamos kWh, ficamos com x vale. Então vamos multiplicar o valor 3 vezes 17,99. Teremos 53 escudos e 99 cêntimos. Significa que durante 3 horas o preço da energia vai ser de 53 escudos e 97, melhor dizendo, 97 cêntimos. E para o trabalho de casa, proponho o seguinte exercício. Vejam, uma batedeira elétrica de cozinha transfere a potência de 150 watts quando nos terminais se aplica uma diferença de potencial de 220 volts. Qual a intensidade da corrente elétrica que percorre a batedeira? E 1.2, que energia elétrica consome durante 2 minutos? Se tiver alguma dificuldade, procurem o vosso professor de Física. Na aula de hoje, nós abordamos os conteúdos: divisor de tensões, vimos a instalação dos amperímetros e voltímetros, vimos ainda a questão da transformação da energia nos circuitos elétricos e terminamos com a lei de Joule. E assim chegamos ao final de mais uma aula de Física no programa Aprender e Estudar em Casa. Contamos convosco na prevenção do Covid-19.